Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porque é que a inteligência artificial vai depressa demais e o melhor é fazer uma pausa? O que fazer quando a inteligência artificial se desenvolve a um ritmo assustador? Já que Clark, o cofundador da Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial, apela a uma pausa no desenvolvimento, no melhoramento destes sistemas. Porquê? Diz ele porque está a aproximar-se do ponto em que se pode desenvolver de modo autónomo, portanto sem participação humana, construindo até versões mais avançadas de si mesma. O chatbot Cloud da Anthropic já opera com um código no qual 80% foi escrito pelo próprio sistema. Chegar a 100% é possível em 2 anos. Clark usa uma imagem esclarecedora. You want the option to be able to take your foot off the gas and put your foot on the brake. É como se a indústria da inteligência artificial tivesse um pedal para acelerar e não tivesse um pedal para travar, como acabamos de ouvir. O Papa Leão XIV também sugeriu abrandamento, menos concorrência e mais envolvimento político no controle da inteligência artificial. Porquê? Diz o Papa, porque espalha desinformação, privilegia o conflito e aumenta a probabilidade de uma sucessão de guerras sem fim. Artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death. Na sua encíclica magnífica Humanitas, Humanidade Magnífica, o Papa pediu aos líderes mundiais que os dados da inteligência artificial não ficassem apenas na posse de privados e que os decisores políticos protegessem os direitos dos trabalhadores. Sérgio Magno, editor do Enter, a secção do público dedicada às novidades digitais e autor do podcast Plugin sobre mobilidade elétrica, é o convidado de hoje. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Sérgio Magno, bem-vindo a este P24. A inteligência artificial está próxima de se desenvolver sem intervenção humana. A própria Anthropic, proprietária de um dos sistemas mais avançados, o Cloud, diz que a IA vai depressa demais e o melhor é fazer uma pausa. Faz sentido este aviso? Olá, Amílcar, obrigado. Faz todo o sentido, estou perfeitamente de acordo com a Anthropic. Acha que não se consegue fazer essa pausa. Aliás, as próprias declarações da Anthropic indicam isso mesmo. Eles próprios não garantem que vão parar com rigorosamente nada neste momento. Obviamente não vão parar com rigorosamente nada, e mesmo que o pedido seja real, e eu tenho dúvidas, porque estamos aqui, não é, perante uma IPO e, portanto, todo o marketing à volta disto é muito importante para valorizar a empresa. A questão é que são tantos os intervenientes, são tantas as variáveis, eu tenho receio que o monstro já esteja completamente fora da caixa e, portanto, seja agora impossível pará-lo, ou pelo menos nem sequer pausá-lo. Acho que não é possível de todo. São demasiadas entidades, demasiados estados. Há aqui também uma guerra, não é, comercial, que estão envolvidos para se conseguir parar isto, ou pausar. Há muitos críticos que acusam a empresa de estar a usar uma espécie de pânico para fazer aquilo que se chama na gíria captura regulatória, ou seja, pedirem leis duras apenas para impedir o nascimento de novos concorrentes. Portanto, achas que pode estar aqui não uma boa intenção, a necessidade de boas práticas, mas uma medida protecionista para evitar a concorrência? Eu acho que para evitar concorrência será difícil, porque estas regras serão aplicadas também aos grandes, não é? O aparecimento, eu julgo que a Anthropic e mais meia dúzia de grandes tecnológicas neste momento estão um bocadinho seguras na sua posição. A concorrência principal é de facto entre essas grandes, e não estou a ver como é que a regulamentação possa de algum modo evitar os concorrentes diretos de crescer. Eu até diria que no aspecto da regulação, eu vejo a Google mais próxima de pedir uma regulação mais forte até do que a Anthropic. Mas voltamos ao assunto principal. Eu acho que a Anthropic também, eu lembro-me do caso do Mythos, também aquele modelo de IA que era demasiado poderoso para ser lançado no mercado e foi só disponibilizado para algumas empresas, grandes empresas clientes da Anthropic, e há muitos analistas que consideram que isto também, mais uma vez, está relacionado com o marketing do IPO. A ideia de que se transmitir que a Anthropic tem uma tecnologia tão mais avançada que os restantes, portanto, tem mais valor do que as restantes empresas. Agora, recorrendo aos benchmarks que existe de comparação de IA, a Anthropic o Cloud da Anthropic, por exemplo, leva vantagem de facto em alguns testes, mas perde noutros. Não há propriamente um modelo
destes principais, e quando digo os principais estamos a falar de OpenAI, da Google, da Anthropic, que esteja de facto muito à frente dos restantes. Não, há alguns pontos sim, outros não. Portanto, há aqui um equilíbrio bastante grande entre os principais concorrentes na IA. Sérgio, e o Trump assinou recentemente um decreto segundo o qual as empresas partilharão com o governo os novos modelos de inteligência artificial antes de os disponibilizarem ao público. O que é que isto significa? Algum controlo ou um princípio de uma regulação? Sim, eu diria que se verificar, porque o Trump sabemos que às vezes muda de ideias, de vez em quando muda de ideias, eu diria que sim, significa uma mudança aqui de paradigma, porque nota-se claramente que a inteligência artificial deixou de ser vista apenas como um produto de software comercial, não é? E passou a ser classificada de facto como uma infraestrutura crítica e uma arma tecnológica de segurança nacional. Eu diria que do ponto de vista prático, este decreto pode criar aquela questão do direito de veto, não é? Ou de prioridade relativamente ao acesso à tecnologia. Se a inteligência artificial se desenvolver como se tem desenvolvido, estamos a falar de aspectos críticos, de armas biológicas, de ataques maciços na área da cibersegurança, de contornar defesas nacionais, e portanto acho que é natural que os Estados Unidos estejam preocupados com esta questão e tentem de alguma forma mitigar o risco de ataques catastróficos. Mas vai, inevitavelmente, abrandar o lançamento de novos produtos, poderá também sufocar um bocado a comunidade open source que desenvolve inteligência artificial e acabar por beneficiar os gigantes tecnológicas, não é? Que têm mais recursos para tentar lutar com estas burocracias governamentais e ter acesso direto ao poder. E claro, à China também, não é? À China. Ia-te exatamente falar sobre isso, porque o falaste em open source, nos modelos abertos de inteligência artificial, a China aparentemente lidera o processo, não é? Há uma guerra paralela, além de todas as empresas que concorrem nos Estados Unidos, há uma guerra paralela entre empresas norte-americanas e empresas chinesas, e esse foi também um dos pretextos da ida de Trump a Pequim recentemente. Claramente, eu diria que agora estamos a viver uma guerra fria nova. Aqui não são mísseis, mas sim semicondutores, centros de dados, talentos, muito importante os talentos na área dos algoritmos, os talentos matemáticos. Claramente os dois países têm optado por estratégias diferentes. Os Estados Unidos claramente estão a inovar e estão à frente na parte dos modelos generativos, nestes modelos da Anthropic, da Google, sobretudo movidos por este setor privado, das grandes tech americanas, mas a China está a liderar na rápida implementação de inteligência artificial no mundo físico. Refiro-me à robótica, à automação industrial, condução autónoma, e, portanto, está a fazer uma coisa muito importante no meu ponto de vista, que é, como não tem acesso aos melhores chips, aos melhores recursos tecnológicos, devido a limitações da exportação impostas pelo governo de Trump, estão a tornar-se mais eficientes, têm menos recursos, estão a desenvolver modelos mais eficientes, e isso a longo prazo pode ser uma vantagem muito importante, porque mais eficiência significa menos recursos, menos necessidade de chips, menos investimento, menos consumo energético, e vamos ver como é que isto se vai desenvolver. Mas a China está forte, está muito forte. São sistemas mais baratos e, sobretudo, aplicados à indústria, não é? Processos de automação da indústria para melhorarem as suas exportações. Curiosamente, e é irónico, nos Estados Unidos, um dos impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho é a demissão de engenheiros de software que se tornam vítimas deste processo. Corremos o risco na área do mercado de trabalho também de uma profunda transformação que seja quase que autofágica para estas empresas que fazem do software a sua alavanca. Claramente, eu diria que estamos a viver assim uma ironia suprema, não é? Eu recordo-me que não foi assim há tantos anos que o CEO da NVIDIA dizia que no futuro o único emprego quase que existiria era engenharia de software. Ele próprio agora diz que não, que já não é Já mudou assim. de opinião. Já mudou de opinião. Mas atenção, por enquanto ainda estamos numa fase em que aquela ideia um bocadinho utópica que qualquer pessoa pode desenvolver um programa, código, só tendo a ideia e falando em linguagem natural com a máquina, ainda não estamos lá. Essa inteligência artificial, a agêntica, os agentes que vão tratar tudo por nós ainda estão a começar e, portanto, ainda é necessário programadores para desenvolver software. Mas está a matar não só a engenharia de software, mas mais que a engenharia, diria a programação.
aquele trabalho colorinho azul digital, aquelas pessoas que escrevem código rotineiro, repetitivo, básico, os programadores júniores, sobretudo, esses sim estão em risco, mas para os engenheiros séniores, arquitetos de sistema, eu diria que a inteligência artificial está a funcionar como um superpoder. Já não escrevem linhas, já não são pedreiros, são arquitetos. E isso faz muita diferença porque são muito mais produtivos. E isto é uma reviravolta importante e que muda muita coisa no mercado de trabalho, sim. Quando falas em superpoder, lembro-me das frases recentes do Papa Leão XIV, quando fala na necessidade de desarmar a inteligência artificial para impedir que esta domine a humanidade. E lembro-me também de notícias recentes, segundo as quais estas empresas já valem mais sozinhas do que o PIB de algumas das principais economias mundiais. Portanto, começamos a assistir a uma discrepância brutal, inédita, inaudita, entre empresas que conseguem atingir uma riqueza e um superpoder que se sobrepõe ao poder político. Quais são as vantagens disto? Eu diria que vantagens, não sei se existem algumas. Né? Agora, também há aqui uma questão. A riqueza ainda é virtual. A Anthropic, por acaso, estamos a falar de uma situação em que, teoricamente, vai apresentar lucros, mas todas as outras não. E estamos ainda a viver um período de forte especulação. Toda a gente fala da bolha da inteligência artificial. Há muita gente que diz, especialistas inclusivamente, que a inteligência artificial está a atingir pontos de não evolução, na medida em que todos os dados que havia para consumir, para alimentar estes sistemas de inteligência artificial, basicamente já foram consumidos. Portanto, há aqui muitas coisas em jogo. Nós não temos ainda, não é garantido ainda que a inteligência artificial vai evoluir desta forma exponencial que todos nós, muita gente acredita. Portanto, ainda há aqui alguns analistas que acham que não é bem assim. Fala-se muito agora, não é, da inteligência artificial desenvolver-se até inclusivamente Anthropic, não é, sem intervenção humana e alimentar-se a ela própria. Se isto acontecer, de facto, diria que a grande vantagem é a velocidade de desenvolvimento. Estamos a falar de corrigir possivelmente, potencialmente, problemas graves, descobertas na biotecnologia, medicamentos, ciências de materiais, crise climática, não é? Mas até podemos dizer que é um passo para atingir a tal singularidade, tanto foi falado em obras de ficção científica, mas eu acho que estamos longe disso. A grande desvantagem é que, se isto acontecer, se a máquina se desenvolver sozinha, perdemos o controle, não é? Como é que garantimos que os objetivos da máquina continuam a ser alinhados com os interesses humanos? Não conseguimos. Perdemos a capacidade de auditar, não é? O desenvolvimento, quais são as decisões tomadas pela máquina e porquê. É o problema da caixa negra. Por exemplo, no sistema financeiro, a defesa, uma inteligência artificial autónoma tomar decisões erradas à velocidade da luz pode causar colapsos sistémicos antes que o humano consiga sequer puxar a ficha. Portanto, eu diria que é muito arriscado e aquele momento de pedir a pausa da Anthropic está muito relacionado com isto. Estamos a viver períodos complicados. A minha esperança, sinceramente, é que a inteligência artificial não esteja assim tão desenvolvida como muita gente quer fazer crer. Obviamente, os governos estão a chegar tarde a isto, já estão a chegar um bocadinho tarde e têm que acelerar o passo. Porque se nós criticamos muitas vezes os sistemas políticos e a democracia, pior ainda é governarmos por uma IA controlada por 2 ou 3 pessoas, não é? Estamos a falar de 3 ou 4 pessoas que controlam as grandes tecnológicas. E é uma escala global. E uma escala global, sem dúvida, que impacta tudo e todos. É muito complicado. Estamos a viver por um período que tem tanto de interessante como de potencialmente perigoso para a humanidade. Sérgio Magno, obrigado pela tua análise neste P24. Obrigado. Foi um prazer. A igualdade de género não é uma ideia à qual a maioria dos homens se opõe, mas deixaram de ter alguns dos sinais que usavam normalmente para se navegar. Hoje, segunda-feira, é dia de O que Fazer Quando Tudo Arde, um podcast de Ana Sá Lopes. O entrevistado é João Marecos, um jovem advogado que está a coordenar um livro sobre masculinidades. Marecos considera que falta um modelo alternativo de masculinidade que permita aos homens expressar emoções e que não os obrigue a estar continuamente a provar que é homem. Saiba mais em público.pt ou na nossa aplicação. E ouça, se quiser, nas plataformas preferidas de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.